Você já parou para pensar no quanto dinheiro público é desperdiçado em vaidades enquanto problemas reais seguem sem solução? Na Alemanha, por exemplo, uma revelação chocante expôs os gastos absurdos de políticos com maquiagem e produção de imagem. Só a ex-ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, torrou mais de 20 mil euros em 3 meses com esses serviços, o equivalente a 420 batons de luxo por dia. E não foi só ela. O ex-chanceler Olaf Scholz e outros membros do governo também drenaram os cofres públicos com sessões de beleza, fotos e figurinos. Enquanto isso, o partido de oposição AfD não poupou críticas, chamando a atenção para a falta de vergonha desses gastos em um país onde trabalhadores pagam impostos pesados. E o pior, ninguém parece se importar. Mas se na Alemanha o escândalo é com vaidade, na Hungria o embate é político. O primeiro-ministro Viktor Orbán voltou a desafiar a União Europeia, desta vez rejeitando o novo orçamento de 7 anos que prevê destinar 100 bilhões de euros à Ucrânia. Para Orbán, é inaceitável que o dinheiro dos contribuintes húngaros seja usado para financiar uma guerra que não é deles. Ele não mediu palavras. Nunca aceitaremos um orçamento que destrua nossa agricultura, nos torne reféns de Bruxelas ou nos force a apoiar políticas de migração e ideologias questionáveis. A mensagem é clara: a Hungria não vai ceder. Enquanto isso, a Geórgia viu suas esperanças de entrar na UE serem adiadas mais uma vez. O Parlamento Europeu deixou claro que o país só terá chance se abandonar o autoritarismo e realizar eleições limpas. A decisão veio após denúncias de fraudes nas últimas eleições, onde o partido governista, acusado de laços com Moscou, teria manipulado o resultado. A oposição e até a presidente do país rejeitaram os números oficiais, mas a UE mantém sua posição: sem democracia, não há adesão. Já na Letônia, quase 900 russos estão prestes a ser expulsos do país por não cumprirem uma exigência simples: aprender o idioma local. Desde o ano passado, quem tem residência permanente na Letônia precisa comprovar conhecimento básico de letão, mas muitos, especialmente idosos, ignoraram a regra. Agora, recebem notificações para deixar o país até novembro de 2025, a menos que tentem novamente passar no exame até outubro deste ano. Uma medida dura, mas que reflete a tensão crescente entre a população local e os imigrantes russos. No fronte ucraniano, a situação se agrava. A Rússia reforçou suas tropas no sul, especialmente na região de Zaporíjia, com um novo regimento formado na Chechênia por ordem direta de Putin. Analistas militares ucranianos alertam que Moscou está se preparando para uma nova ofensiva, usando táticas brutais, drones carregados de explosivos e bombas planadoras para desgastar as defesas inimigas, seguidos de ataques frontais. Enquanto isso, Zelensky insiste em uma nova rodada de negociações com Moscou, mas a realidade no campo de batalha mostra uma guerra cada vez mais sangrenta. O New York Times relata que tropas russas avançaram até a região de Dnipropetrovsk pela primeira vez em anos, pressionando uma Ucrânia já exausta. E como se não bastasse, o Azerbaijão surpreendeu ao anunciar que vai processar a Rússia, acusando Putin de interferência indevida. Enquanto isso, o presidente azeri Ilham Aliyev fez um apelo direto à Ucrânia: não aceitem a ocupação. A liberdade não tem preço. Em meio a tantos conflitos, uma coisa é certa: o mundo não para de girar e cada decisão, ou omissão, tem consequências que ecoam por anos. Se você tem opinião sobre esses assuntos, não guarde para si. Compartilhe suas ideias nos comentários e se gostou do que leu, apoie esse trabalho com uma assinatura. O debate está só começando. As páginas dos jornais internacionais não param de calcular quantos anos a Rússia levaria para controlar de fato tudo o que já anexou em sua Constituição. Os avanços territoriais de Moscou em junho foram os mais expressivos do ano, segundo dados do grupo ucraniano Deep State, que mapeia o conflito com base em imagens de drones e informações dos militares de Kiev. Mais de 240 milhas quadradas de solo ucraniano caíram sob domínio russo no último mês, um salto em relação às 173 mil conquistadas em maio. Para colocar em perspectiva, a cada 30 dias a Rússia avança sobre menos de 0,1% do território ucraniano. Nesse ritmo, seriam necessários anos para que ocupasse por completo as 4 regiões que declarou anexadas em 2022. Mas o Kremlin não parece disposto a esperar. As exigências apresentadas a Kiev soam como um ultimato: reconhecer as perdas territoriais, desmantelar seu exército, oficializar o russo como língua do Estado e abraçar uma neutralidade perpétua, ou seja, renunciar para sempre à OTAN. A Ucrânia, porém, já deixou claro: não cederá. E não está sozinha nessa recusa.
O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, foi categórico ao responder a um jornalista ucraniano sobre o que diria aos compatriotas de Zelensky: nunca aceitem a ocupação. Foi assim que nós agimos. Foi assim que preservamos nossa liberdade. Palavras que ecoam como um alerta não só a Kiev, mas também a Moscou, que 7 meses após a queda do avião azeri em território russo, ainda se recusa a assumir responsabilidades. Baku exige não apenas desculpas e compensações, mas a punição dos culpados. E vai além, prepara uma ação judicial contra a Rússia, citando a responsabilidade de quem orquestrou a operação que derrubou a aeronave. Enquanto isso, o céu russo vira um campo de batalha. Há 3 dias, Moscou alterna entre fechar e reabrir seu espaço aéreo, cancelando voos em aeroportos como Domodedovo e Vnukovo após ataques de drones ucranianos. Moradores de regiões como Troitsk, nos arredores da capital, relatam explosões e o barulho de sistemas antiaéreos em ação. O Ministério da Defesa russo afirma ter abatido 50 drones apenas nos arredores de Moscou nos últimos dias, mas os ataques não param. Zelensky, por sua vez, reafirma: Kiev responderá. E surpreende ao propor, mais uma vez, um encontro com Putin. Estou pronto para o diálogo, declarou, enquanto o secretário do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, Oleksiy Danilov, sugere uma nova rodada de negociações já na próxima semana. Precisamos acelerar o ritmo. Fazer tudo para alcançar um cessar-fogo. A Rússia precisa parar de fugir das decisões, troca de prisioneiros, retorno das crianças, fim dos assassinatos. E, acima de tudo, um encontro entre líderes para garantir uma paz duradoura. Mas Moscou não dá sinais de recuo. A imprensa ocidental, como o Washington Post, aponta que a recusa do Kremlin em fazer concessões, como abrir mão da adesão ucraniana à OTAN ou aceitar o controle russo sobre territórios ocupados, revela uma guerra movida menos por interesses de segurança e mais por uma obsessão emocional. Uma estratégia que já cobra seu preço. A economia russa, antes dependente da Europa para metade de suas exportações de petróleo e 74% do gás, agora vende energia a preços reduzidos para a China e Índia. É uma guerra que a Rússia não pode vencer a longo prazo, alerta o jornal. Os custos são astronômicos. Até o fim do ano, estima-se 1 milhão de mortos e feridos. E o pior, cada dia de conflito enfraquece ainda mais a posição geopolítica de Moscou. Do outro lado, a Ucrânia luta para não sucumbir. Sua economia, à beira do colapso, só se mantém graças à ajuda internacional. Mas Kiev não hesita em avançar em frentes simbólicas e cruciais. A comissária para a proteção do idioma ucraniano, Helena Ivanova, é clara: o russo não pode mais ser um instrumento de desestabilização. Precisamos eliminar qualquer desigualdade legal que o privilegie. A meta? Integrar o ucraniano em todos os espaços: inteligência artificial, aplicativos governamentais, jogos, interfaces digitais. É uma questão de identidade e competitividade, afirma. Respeitaremos as línguas das minorias, mas construiremos um espaço linguístico unificado. O colonialismo não tem lugar aqui. Enquanto isso, Moscou insiste em usar o idioma como arma. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, já deixou claro: a Rússia continuará defendendo os direitos dos falantes de russo na Ucrânia, incluindo o direito de falar sua língua materna, uma narrativa que Kiev rejeita com firmeza. E vai além: o Ministério da Transformação Digital anunciou que corrigirá o nome de cidades ucranianas em mapas de Belarus, Hungria e até da Rússia. Não aceitaremos distorções. Estamos sistematicamente recuperando nossa história e nossa voz. A defesa da identidade ucraniana não para nos mapas. Por que aceitaríamos que cidades estrangeiras fossem chamadas por nomes distorcidos, que apagam nossa herança linguística? Em ucraniano dizemos Bere não Bred, Bilhorod, não Belgorod. E o que dizer de Debrecen, que muitos insistem em chamar de Dobritin? A lista é longa, e cada nome importa. Afinal, não se trata apenas de toponímia, é uma questão de soberania cultural, respaldada pela lei. O artigo 41 da Lei de Garantia do Funcionamento da Língua Ucraniana como idioma oficial é claro: os nomes estrangeiros devem ser adaptados à nossa língua, não o contrário. Uma medida que reforça nossa autonomia e reafirma quem somos. E você, o que acha dessa iniciativa? Sua opinião faz a diferença. Enquanto isso, no Cazaquistão, os números não mentem. A população consome medicamentos em escala alarmante. Só em 2023, quase 3 milhões de embalagens de paracetamol foram vendidas no país, segundo dados do Sistema de Rastreamento de Medicamentos. Mas não é só isso. Entre os mais procurados estão também o cloreto de sódio, o álcool etílico, a aspirina e o citramon.
As regiões de Almaty e Karaganda lideram o ranking de consumo, seguidas por Shymkent e Astana. Curiosamente, os cazaques compram mais remédios às segundas e quartas-feiras, enquanto os domingos registram os menores índices. Um retrato preocupante da saúde pública ou da falta dela. Do outro lado do mundo, Hollywood vira cenário de caos. Um carro desgovernado invadiu uma multidão em Los Angeles, deixando pelo menos 30 feridos, 7 em estado crítico. Entre as vítimas, uma pessoa foi encontrada com ferimentos à bala, levantando suspeitas de que o incidente possa ter sido intencional. O ataque ocorreu por volta das 2 horas da madrugada no movimentado Boulevard de Santa Mônica, próximo a uma casa noturna. Imagens das câmeras de segurança mostram o veículo avançando sobre a calçada, destruindo uma lanchonete móvel e uma cabine de estacionamento. As autoridades ainda investigam se foi um atentado ou um trágico acidente. Enquanto isso, a pergunta que não quer calar: até quando a violência nas ruas será tratada como normal? Não deixe de compartilhar suas impressões nos comentários. E se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Para quem chegou agora, temos uma playlist especial com os principais acontecimentos da semana, clique e confira. Até a próxima!